E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para uma aula falando sobre performance web, né? Então a gente vai falar muito ali, ó, sobre a performance no nosso front-end, tá? Então vamos começar a falar bastante aí sobre o front-end, sobre a performance, sobre download, sobre I/O e esse tipo de coisa que a gente vai utilizar para fazer com que o nosso site fique de uma maneira mais rápida, tá legal? Pessoal, esse final de semana eu e minha família, minha esposa e alguns clientes meus estavam lá em Boiçucanga, né, no litoral norte de São Paulo. E lá, gente, eu fui reconhecido por um aluno do Torne-se um Programador, onde eles veio, conversaram comigo, perguntaram se eu era youtuber, eu fiquei um pouco perdido. Na realidade, eu fiquei um pouco com receio, será que é comigo mesmo e tal? E aí eu comecei a conversar com o pessoal, mas eu fiquei muito feliz. Eu peço desculpa, aluno, por simplesmente não ter perguntado o seu nome, não ter conversado mais com você, é que realmente eu fiquei um pouco perdido na solução, porque foi uma das primeiras vezes que isso aconteceu comigo, eu fui reconhecido na rua através do meu trabalho, isso me deu uma felicidade enorme, tá? Então eu fico muito feliz quando eu ajudo outras pessoas e sou reconhecido por isso, então muito obrigado por ter vindo falar comigo, muito obrigado mesmo por você, a sua colega ou a sua esposa ou quem estava com você veio me perguntar, então fiquei muito feliz, tá? Então é isso que faz com que o meu trabalho e com que o Torne-se um Programador vá para frente, ajudar e mudar a vida das pessoas, tá legal? Bom pessoal, então indo para a nossa aula, a gente vai falar então sobre alguns componentes aqui que são necessários para que você possa então ter um site com uma performance muito melhor, muito mais ágil, usando ali então o download na internet, tá legal? Então, bora começar a aula. Muito bom, pessoal. Então, antes de começar a falar para vocês sobre essas ferramentas, a primeira coisa que eu preciso falar é, diferente de uma aplicação mobile e uma aplicação desktop, a aplicação web, você precisa prestar muito atenção na quantidade de downloads que você faz quando você utiliza uma página web, tá? Toda vez que você utiliza o seu navegador acessando a internet para buscar algum site, algum sistema ou algum dado que você fez, você como programador, engenheiro, arquiteto de software precisa pensar numa solução que seja melhor para o seu cliente. E quem que é o seu cliente? As pessoas que vêm do mundo até você, tá? Todas as pessoas que vêm do mundo até você, ou elas utilizam lá a internet comercial, a internet normal, né, que seria, por exemplo, a internet via cabo, né? Ou você usa ali o 4G, ou você usa ali o 3G, ou você usa ali o Edge, né? Que são os tipos de internet que a gente tem hoje. Essas daqui são internets mobiles e essa internet aqui, cabo, Wi-Fi, que você utiliza ali para navegar na internet. Então todos esses, eles têm ali uma velocidade, né? Que varia ali entre 1 mega, 2 mega, 3 mega, 1 giga, 1 tera e etc. Depende do tipo de internet que você coloca, tá? Então, tem gente que tem internet de 30 mega, tem gente que tem internet de 100 mega, de 150 mega até de 1 tera, tá? Então, dependendo da sua internet, você não tem como prever o que o seu usuário, o que o seu cliente que está acessando o seu site, o tipo de internet que ele tem. Se ele está vindo do celular, se é 4G, se é 3G, se é Edge, se é via cabo, se é via Wi-Fi, você não tem como prever isso. Por você não ter como prever isso, muitas vezes você precisa pensar na melhor performance da forma que você entrega o seu website, tá? Por quê? Porque você entregando ele de uma forma rápida, ele vai fazer menos downloads e menos requests. Ele fazendo menos downloads e menos requests, o seu site fica mais rápido e ele também tende a cachear, tá? Tá, como que eu vou explicar para vocês como que o browser funciona cacheando esses dados? Primeiramente, eu vou mostrar para vocês o fluxo, tá? Toda vez que vocês entram lá no site do tornesumprogramador.com.br, o que acontece? O seu browser do seu computador, ele faz um request lá na internet, perguntando, ó, abra para mim ou me traga o tornesumprogramador.com.br. A internet pega isso, que vai lá para o meu servidor e retorna para você no seu browser o site que tem algumas informações. No site, você vai ter uma cadeia de coisas. Você vai ter PNG, que são imagens com fundo transparente. Você vai ter um JPG, que são algumas imagens de fotos. Você vai ter ali um HTML, um JSON. Às vezes você tem ali XML, às vezes você tem PDF. Tudo isso, dependendo quando você entra em alguma página, ele faz o download lá para o seu computador e joga isso, gente, numa pasta
temporária, tá? Não é uma pasta temporária que mantém o cache do seu browser, tá? Ou seja, né? Vou colocar a palavrinha aqui, ó, o cache, tá legal? Do seu browser. E esse cache do seu browser, ele faz o quê? Ele faz isso justamente para evitar que ele faça o download o tempo inteiro das informações que você tem no seu site, tá? Fazendo com que as informações que você está navegando trafeguem, né, de uma forma mais rápida, tá? Quando você entra num site, se você notar, a primeira vez que você entra, ele demora alguns segundos ali para abrir, né? Beleza, depois que ele abre, se você der um reload na página, você vai ver que isso daqui vai abrir muito mais rápido. E se vocês darem lá um Inspeccionary in Network, vocês vão ver que ele vai começar lá a mostrar um monte de código 300, né? Que é o quê? 301, 302, algumas vezes 305, e aí você vai ver que esses códigos 300 aqui são coisas que está cacheada lá no seu TMP e que o browser faz esse comportamento para você, tá? Ele faz isso justamente para evitar que você gaste muito a sua internet, o seu cabo, né, o seu Wi-Fi, esse tipo de coisa, tá? Algumas configurações de browsers mobile, você tem como aumentar o tamanho do cache, ou espaço de cache que ele vai armazenar no seu celular, tá? Ou também ali no seu tablet. Quando você faz essa alteração no seu browser, você vai notar que o seu site vai ficar um pouco mais rápido, né, a sua navegação. Por quê? Porque quando você faz isso, ele faz menos download. Porque uma vez que ele entrou no site, ele jogou esses dados na tabela temporária e até atingir o limite daquele espaço que você liberou lá no seu computador ou no seu celular, ele não vai fazer download de novo, entendeu? Quando atingiu aquele limite, por exemplo, 3 megas, aí ele vai lá e olha para os arquivos antigos, esse arquivo aqui tem de 3 meses atrás, então vou apagar os antigos e vou deixar os recentes, tá? Então é assim que o seu browser funciona para evitar que você gaste muito a sua internet, tá legal? E o que isso tem a ver com o desenvolvimento de sistemas, de um site, de uma internet, né, de um website que você está fazendo? Isso, gente, tem a ver com o seguinte: toda vez que você faz um site, você tem alguns arquivos que você precisa criar para fazer um site, que vocês já viram comigo. Você faz lá o HTML, você faz o arquivo .css, você faz o arquivo .js, ok? Ou seja, CSS é o arquivo lá da folha de estilo, né, que a gente cria. O JS é o arquivo lá do nosso JavaScript. E o HTML é o que veio renderizado do dinâmico do nosso sistema, né? A gente utiliza todos esses dados aqui e muitas vezes alguns desses a gente pode controlar o peso ou não, tá? Então esses que a gente pode controlar o peso, por que não a gente não deve fazer isso, tá? O que acontece? Quando você cria um arquivo .css ou um arquivo .js, vocês vão ver que quando você cria, você deixa ele de uma forma que você consiga ler, tá? Uma forma que tem uma sintaxe legível. E aí você usa da indentação para criar lá a sua chave, e a sua chave aqui embaixo você fecha, aí você cria lá o seu nó, tudo bonitinho, mas se você notar, você tem um espaço aqui, um outro espaço aqui, outro espaço aqui, outro espaço aqui, e cada espaço, cada enter, às vezes você deixa um espaço grande ali entre uma função e outra, tá? Cada espaço e cada enter que você dá nesse seu JS ou nesse seu CSS, ele faz o quê? É um byte a mais para carregar no seu arquivo, tá? E aí, se você olhar o seu arquivo JS ou CSS, ele vai começar a ficar grande dependendo do tamanho do seu sistema. E aí, dependendo do tamanho do seu sistema, esse arquivo pode ficar ali com 1 mega, pode ficar ali com 300 mega e assim vai. Se o seu arquivo ficar tão grande assim, a ponto de estar 200, 300 mega, é que tem alguma coisa errada aí, né? Mas imagina o seguinte, se você tem um arquivo lá de, 50 mega, tá? E esse arquivo é um CSS ou um JS, tá? Toda vez que o seu cliente, através de um browser, for fazer ali um request no seu site, o que vai acontecer? Ele vai baixar um CSS de 50 mega para o computador dele e esse download, esse request que ele faz, demora e utiliza consumindo também a banda de internet dele, fazendo com que ele pague mais e fazendo com que o site fique mais lerdo, tá? Qual é a solução? A solução é você utilizar essa ferramenta ou essa ferramenta e essa daqui para te dar ali, agilizar um pouco mais quando você estiver fazendo o seu CSS, tá legal? Então utilizar o Grunt ou o Gump e o Sass vai fazer com que você consiga fazer tarefas e dados com menores, né, mais compactados, fáceis de fazer download e muito mais leves, tá legal? Também você pode otimizar o seu JPG, o seu PNG e assim vai otimizar também o HTML. Tanto o Grunt quanto o Gump
Essas duas ferramentas são concorrentes, tá? Mas elas servem para quê? Para comprimir os dados que você tem, tá? Automatizando tarefas. Então, da mesma forma que eu mostrei para vocês lá sobre o TDD, sobre o BDD, o Grunt e o Gump, ele automatiza algumas tarefas que a gente teria que fazer manual, tá? Se você for fazer manual, quando você cria o seu JS lá, você cria aquele arquivo com um monte de linhas, e aí você quer diminuir o peso dele, o que você faz? Ou quando você está programando, você não dá Enter, faz tudo em uma linha só, que fica totalmente ilegível para outro programador, tá? Ou você fica ali, toda vez que você terminou, você tem um cara simplesmente para ficar olhando aquele JS e tirando os espaços, apagando, botando ponto e vírgula onde tem que colocar, onde não tem, sabe? Então é uma coisa que, tipo, não é legal, tá? Você vai fazer o quê? Você vai ficar ali muito tempo perdendo por uma coisa que você poderia jogar para a máquina fazer. É para isso que tem o Grunt ou o Gump. O Grunt e o Gump, ele faz isso. Ele pega tanto o seu arquivo como CSS, quanto o seu arquivo JS ou o seu arquivo HTML, dependendo do tipo de projeto que você está fazendo, e ele comprime, tá? Ele automatiza tarefas. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Como automatizar algumas tarefas, fazendo que o nosso programa fique ali mais compacto, mais leve, para que ele faça menos downloads, tá? À medida que o seu sistema vai crescendo, você também vai ver que você vai ter necessidade de criar vários arquivos JS e vários arquivos CSS. Porque quando você coloca tudo em um arquivo só, você fica ali um pouco perdido, tá? Imagina lá, quando eu falei para vocês lá atrás sobre orientação a objetos, eu falei para vocês sobre programação, programação orientada a funções lá, né? Ou programação procedural, que você criaria ali um monte de funções e tudo quanto é lugar separado e teria um arquivo só, tá? Quando você tem isso, você tem uma bagunça de dados, porque é um monte de informação em um único arquivo. Quando você está fazendo um CSS ou um JS, isso também pode acontecer. Você está lá com o seu JS e você criou um monte de funções e deixou num arquivo chamado application.js. E esse application.js está fazendo validação de CPF, está fazendo validação de formulário de campo de cadastro, de campo de endereço, de campo de não sei o quê. Então tá uma bagunça porque tá tudo lá dentro, tá? E aí o que você faz? Ah, desse jeito tá muito bagunçado. Então o que eu vou fazer? Eu vou separar esse JS em outros arquivos, né? Aí você cria um arquivo lá chamado cliente.js, um outro arquivo chamado fornecedor.js, um outro chamado, sei lá, validações.js, tá? E aí, gente, quando você faz isso, você vincula lá no seu script SRC na sua página, ok? Quando você faz isso, você faz muitos requests. Por quê? Para carregar essa página, você vai fazer um I/O trazendo ali o ferramentas.js, um outro I/O trazendo cadastro.js, um outro I/O trazendo fornecedor.js e um outro cliente.js. Toda vez que alguém entra no seu site, ele faz vários downloads para baixar todos esses arquivos JS, ok? Fazendo isso, o que acontece? O seu site fica mais lerdo, você faz mais request, ele joga mais arquivo para o temporário e o seu site fica mais pesado, gastando mais 3G ou gastando mais banda do seu usuário, tá? Então, utilizando as técnicas do Grunt e do Gump, o que você pode fazer? Você pode criar os arquivos separados, tá? E automatizar uma tarefa para que ele compacte tudo, deixando em um arquivo só, com um monte, tirando todos os espaços e mais leve, ok? Então, isso é uma das coisas que você tem como fazer com essas duas ferramentas aqui, tá? E é isso que a gente vai ver, tá? Então, é para isso que serve. Automatizar tarefas que a gente faria manual. A mesma coisa o CSS. Você pode criar CSS para cada página que você tiver, tá? E utilizando esses dois componentes, né? Um desses dois componentes, para compactar isso, tá? Deixando em um arquivo só, fazendo um único request, deixando o seu site mais leve, tá legal? Bom, pessoal, então essa é a intenção da nossa aula de hoje, né? Falando sobre performance de front-end, tá legal? Eu vou entrar no computador agora para mostrar para vocês um pouco dessas ferramentas, tá? Então, como é que funciona, o que é, como criar, então, um CSS, um JS, eles separados, os requests, tá? Então, vou mostrar para vocês no decorrer dessas aulas. E aí, à medida que a gente for passando essas aulas, a gente vai compactando isso e vocês vendo as diferenças assim de como que a gente vai utilizar essas ferramentas aqui, tá legal? Então hoje, especificadamente, a gente vai ver como que é a performance dos sites, tá? Com arquivos separados, com requests separados, com arquivo CSS separado e depois, no decorrer, a gente vai colocar então o Grunt ou o Gump para compactar isso pra gente e o SAS pra gente ter uma melhor performance quando a gente for mexer então com o CSS, tá legal? Bom, pessoal, agora eu vou lá pro computador e espero vocês lá também. Então vejo vocês
lá no computador. Legal, pessoal? De volta no computador, então a gente vai para mais uma aula falando sobre programação web, né? Então, falando ali sobre performance web, né? Então, a gente vai para mais uma aula, continuação dessa nossa aula 73 aqui, que é o consumindo uma API, tá? Porém, gente, nesse caso, a gente vai começar a falar mais de performance, tá legal? Nas aulas anteriores, gente, a gente criou, então, um API, né? Uma API que servia ali para nossos usuários e para as nossas páginas, ok? Então, páginas aqui, né? Páginas. E ele dá ali, então, as informações que a gente tem para as nossas páginas e para os nossos usuários. Também a gente criou a interface, onde a gente pode navegar e incluir os dados via interface gráfica na nossa API, ok? Consumindo ela. Então, a gente também colocou aqui, ó, uma parte de preview, onde a gente possa ver, então, todos os dados que a gente cadastra diretamente pelo nosso TimeNCE, né? Então, que é um componente que eu coloquei com vocês na aula passada. Então, a gente tem aqui um CMS basicamente quase pronto ali, né? Só o layout dele que não tá tão legal, que a gente vai precisar dar uma vida nisso, colocando então algumas táticas de CSS e também fazer algumas validações via JavaScript, né? Que hoje a gente faz a validação via server. A gente vai lá na API, pesquisa, retorna o erro e põe aqui na tela. A gente pode fazer então validações também via JavaScript. E tudo isso, gente, vai servir para que a gente possa comprimir e deixar esse site mais leve. Se a gente analisar hoje, gente, ó, clicando com direito e ir aqui em inspecionar, vocês vão ver na performance desse CMS que ele está ali leve, ó. Ele leva ali 12 KB para ser carregado, tá? E ele está bem leve porque ele não tem nada, né? Se eu der um reload de novo, ele vai trazer do cache, agora trazendo 152 bytes, tá? Como eu expliquei para vocês lá no quadro, o site, o seu browser, né? O seu Internet Explorer, Chrome, etc. Ele faz o quê? Ele vai lá na internet, busca esses dados e guarda numa pasta temporária, deixando no cache. Então toda vez que você vê aqui 300 e alguma coisa, ele buscou do cache e não da internet, tá? Dando reload aqui, ó, tá buscando do cache. Ou seja, trazendo mais rápido para mim, evitando de gastar a minha banda. Se eu dou aqui o Command Shift R ou Ctrl Shift R, ele vai retornar então da minha banda, ou seja, ele vai fazer o download de um tamanho maior, que aqui é 12 KB, tá? Então o byte é a primeira instância, o kbyte é uma instância que vem depois, né? 1024 byte dá 1 KB, ou seja, esse aqui é bem maior quando ele fez o download para minha máquina, tá legal? Então essa é a diferença de quando você faz o download e quando você traz do cache, tá? Que é aquilo que eu expliquei para vocês na lousa, tá? Gente, e aí para isso, vocês vão ver que no decorrer dessas aulas, a gente vai começar a dar um layout para isso, dar uma vida melhor, né? Dando uma vida melhor para esse site aqui, a gente vai criar um arquivo CSS e um arquivo JS. O arquivo JS vai fazer validação das nossas páginas, vai fazer validação dos nossos usuários, tá? E o arquivo CSS vai fazer, vai dar a cara bonita para tudo isso daqui que a gente está fazendo. E você vai ver, gente, que a gente vai fazer arquivos separados, fazendo múltiplos requests. E esses requests vão aumentar o peso do nosso site, ok? Que é esse peso de transferência e o tempo de carregamento. Tá? Com isso, vocês vão ver que às vezes a gente precisa comprimir esses dados para fazer com que o download, a quantidade de download que a gente faça seja menor e o nosso site se torne um pouco mais rápido, tá? E aí, fazendo isso, eu vou entrar com vocês nessas ferramentas, ou o Grunt, que faz a compressão desses dados, ou o Gulp também, que faz as compressões desses dados. Eu gosto mais do Gulp, tá, gente? Então eu vou falar para vocês bastante sobre o Gulp também. Mas a intenção deles é utilizar algumas técnicas que a gente tem, por exemplo, o JS-Hint para validar o nosso CSS, o SAS, que vai ser uma coisa que eu vou explicar para vocês, para a gente ter uma performance melhor quando a gente vai criando o nosso CSS, tá? E comprimir isso tudo e entregar isso de uma forma muito mais ágil, tá? De uma forma que o nosso request aqui, ó, vai ser muito mais rápido, tá legal? Aqui o SAS, gente, para explicar um pouquinho do SAS, ele é um CSS, porém você tem como programar dentro do próprio CSS, tá? Então é uma programação dentro da programação. E no CSS, por ele ser estático, você não tem como fazer algumas coisas, como criar variável, fazer if, fazer looping, etc. Com o SAS, você consegue. O SAS é uma linguagem de programação para gerar o CSS estático. Então você consegue criar tipo coisas assim, ó, como variáveis, e utilizar essas variáveis aqui que foi criadas em várias tags CSS. É algo a mais do que você aprender o CSS. A gente vai ver isso também um pouquinho mais pra frente, tá legal? Bom, gente, para mostrar mais sobre isso, eu vou entrar para vocês no site do Veja, então Veja abriu com BR. Esse site aqui, ó, ele tem ali uma performance legal, mas eu quero mostrar para vocês a quantidade de request, a quantidade de downloads que ele faz para nossa máquina, né? Eu vou clicar com direito aqui e vou em inspecionar, ok? Aqui em inspecionar, gente, em network,
vocês vão ver a quantidade de downloads que a gente vai fazer quando a gente dá um reload aqui no site da Veja. Então vou dar um reload aqui, ó. Ele vai fazendo um monte de download, ó. Tá vendo? Todos esses arquivos aqui são requests que ele está fazendo, ó, para nossa máquina, e esse tempo vai levando, ó. Olha lá, 800 milissegundos, 1100 milissegundos, e ele está carregando ainda. Terminou de carregar, tá? Então ele levou 6 segundos e 61 milissegundos para carregar tudo aqui. E o peso disso foi 8.1 megabyte, tá? Todos os arquivos, isso em conjunto, isso o peso geral, tá? Todos os arquivos que tem aqui, ó, tem algum bytes, ó. Esse 409 bytes, esse também, esse também. Esse daqui já tem 3 KB, tá vendo, ó? Então assim a gente vai vendo todos os arquivos que ele baixou, tá vendo? Alguns que ele pegou do disco, ó, tá vendo? E outros que ele foi baixando. Esses que ele pegou do disco, ele já pegou do cache, tá vendo? Então assim, aqui todos os arquivos que ele foi fazendo download, ó. E aqui o tempo que ele levou em cada requisição, tá vendo? Ó, 20 milissegundos, 205 milissegundos, todo esse tempo aqui é o tempo que ele levou para carregar isso, o tempo que o nosso servidor respondeu, tá? Beleza, gente, então essa daqui é a quantidade de request em cima de uma página de um site, tá? Tudo isso foi feito download para sua máquina. E você tem aquela franquia lá do celular, né? Aquela franquia do celular, de 3 GB, de 1 MB, de 2 MB, quando você vai navegando, é esses dados que o site que alguém fez que vai consumindo a sua banda, tá? Que é, ó, por exemplo, aqui, ó, consumiu 8 MB em um request que você fez, tá? Então, como que você faz quando você está construindo uma solução? É importante você pensar nisso. Então, quando você está construindo uma solução, se você economizar byte, escovar o bit lá para deixar o seu site mais leve, o seu site vai ficar mais rápido para carregar no celular ou no computador daquela pessoa que está utilizando, tá? E também, gente, a pessoa vai gastar menos banda economizando. Então não vai ter aqueles problemas de chamada de, ó, sua internet está acabando, sua internet está acabando. Não vai acontecer isso porque você preparou um site tão rápido e tão performático e com tanto menos download que a pessoa vai navegar tranquilamente no seu site, tá legal? É para isso que essas aulas que eu vou passar para vocês aqui agora, que é aulas de performance web, tá? Então, para você conseguir fazer o seu site comprimido, tá? Fazendo menos download, tá legal? Bom, gente, aqui, ó, eu tenho algumas informações que eu quero que vocês se atentem, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho ali, ó, um tipo aqui, né, um arquivo JS. Deixa eu abrir esse arquivo JS para ver se ele está minificado, ó. Vou abrir aqui em uma nova tab. Abrir ele aqui, ó. Nota que ele está minificado, tá vendo? Ó? É um arquivo aqui, ó, que ele está comprimido. Ele comprimido desse jeito aqui, gente, o que é bom? Ele trouxe menos bytes, ok? Se eu clicar com direito aqui, ó, e for inspecionar, vou dar um reload aqui agora forçado, apertando Ctrl Shift R, para que vocês vejam aqui o download dele, tá? Então, Ctrl Shift R, o download, ó. Ele levou 37 milissegundos e 3 KB para baixar isso daqui, ok? Se eu tirar aqui, esse min aqui, deixa eu ver se ele tem a versão sem ser minificado, ó. Dei o reload. Tá, ele não tem essa versão sem ser minificada, tudo bem, não tem problema, eu vou mostrar pra vocês isso no Bootstrap, tá? Mas ó, essa aqui é uma versão minificada e feito também o Uglify, né? Ou seja, de uma forma que fique feio, para que a pessoa não consiga simplesmente entender a lógica que tá aqui, tá? Então se você criou alguma solução e você não quer que ninguém roube e ninguém entende aquilo que você fez, você pode utilizar tanto o GUMP, tá? Não, tanto o Grunt quanto o GUP, ok? Para fazer o Uglify dos seus dados. O Uglify é deixar desse jeito aqui, ó. Ele troca nome de função para A, B, C, D, E e etc. E aí quem estiver vendo o seu código não vai conseguir entender nada e não vai conseguir programar, entendeu? Bom, gente, eu vou abrir aqui o site do Bootstrap, tá? Que eu falei para vocês um pouquinho sobre o Bootstrap lá nas aulas anteriores, né? Então se vocês olharem aqui, ó, eu falo para vocês sobre Bootstrap na aula 29, ó, eu falo para vocês e mostro um pouquinho sobre o Bootstrap e coloco um pouco do layout do Bootstrap lá, tá? O Bootstrap, ele tem uma coisa bem interessante, que ele tem os arquivos minificados e o não minificado. E aí você vai ter como ver, junto comigo aqui, a diferença de peso, né, do minificado e o não minificado, tá? Então, eu vou pegar aqui o arquivo CSS do Bootstrap, tá? Então, esse aqui é o minificado, gente. Vamos ver a performance dele também, vou dar aqui um inspecionar. A performance do arquivo minificado, gente, olha lá, ele carregou pra gente e levou ali, ó, 296 milissegundos para carregar do servidor e deu ali um total de 22.9 KB, ok? Ou seja, esse arquivo ele é muito leve por ele estar aqui, então, minificado, ok? Agora eu vou tirar a minificação dele. E aí vocês vão ver que esse arquivo aqui, ó, ele é gigantesco, tá? Bem grande, ele tem muitas linhas de comando aqui, ó. E o tamanho dele, eu vou dar um reload aqui forçado, vocês vão ver que é 25 KB, ou seja, o outro era 22, esse é 25. Então esses espaços aqui, gente, pesa, tá vendo?
esses espaços por pesar faz ali com que você faça mais download para sua máquina ou para o seu celular, ok? Fazendo com que o seu site tenha uma performance menor e fazendo com que você gaste mais a banda do seu cliente, tá? Então é importante pensar na performance web, porque quando você pensa nela, você faz com que o seu cliente consuma o seu site de uma forma muito mais simples e muito mais rápida, ok? Então essa é a intenção dessas aulas que vai vir agora nessa sequência, tá legal? Gente, quando você utiliza também um CSS minificado, você também tem como ver como é que funciona. Vamos ver a quantidade de linha deles aqui também, pesquisando na internet, tá? Se você colocar assim, ó, formate CSS na internet, você vai ver que você tem um site aqui, ó, CSS Format Beautiful. E aí se você colocar o seu dado aqui dentro, aqui, ó, tá vendo? Tá numa linha só, tá vendo? Esse CSS numa linha só. Eu vou dar um formatar aqui, ó, e aí a gente vai ver a quantidade de linhas que tem no Bootstrap, tá? Ó, a quantidade de linhas, ó, vou dar um scroll aqui. Tem ali, ó, 6.844 linhas, né? Então é muita linha. Quando a gente comprime, ele fica numa linha só, tá? O que a gente pode fazer para comprimir, gente? A gente pode utilizar sites assim, que a gente pode comprimir o nosso CSS, tá? E a gente pode descompactar o nosso CSS, tá? Só que se a gente fazer isso, a gente vai fazer isso de forma manual, tá? Então toda vez eu tenho que ir aqui no CSS Beautiful, colocar, descompactar. Ir aqui, colocar, descompactar, ok? E isso daqui faz com que a gente perca a nossa performance. Utilizando essas ferramentas, a gente consegue então fazer ali CSS separados e ele faz uma compactação num arquivo só, deixando ele desse jeito aqui com a performance muito melhor e muito mais leve, ok? Bom, gente, como eu mostrei para vocês aqui no site da Veja, ele faz milhares de requests de várias coisas, tá? Então isso, se a pessoa que está criando o site não pensar em colocar os dados minificados, o que vai acontecer? Você vai ter um site mais pesado, ok? E um site mais demorado para carregar ali no celular ou no computador da pessoa, tá? Então, é isso que eu quero falar para vocês, é isso que eu quero que fique na cabeça de vocês, que a performance web vai fazer com que você faça um site pensando no seu cliente também e não só pensando em entregar a solução, tá legal? Bom, gente, é isso. Essa é a aula mais teórica, então eu falei uma aula para vocês mais para vocês entenderem o conceito, saberem o que vem pela frente, tá? Mas primeiro, antes da gente começar a fazer uma performance boa, a gente vai fazer um site com uma performance baixa, tá? Então a gente vai pegar esse nosso CMS aqui, ó, vai colocar um CSS comum, depois a gente vai mudar ele para o size, vai fazer ali os dados comprimidos e deixando ele mais leve. Então a gente vai acompanhar isso passo por passo para vocês entenderem ponto a ponto de tudo isso que eu estou falando para vocês, tá legal? Então não se preocupa se você não entendeu muito essa aula de hoje, mas no decorrer das aulas você vai conseguir entender, porque a gente vai fazer passo a passo, desde um site com baixa performance e melhorando ele para deixar ele com uma performance melhor na internet, tá legal? Bom, gente, é isso então a aula de hoje. Eu fico por aqui. Para quem gostou, dê um like, comentem, marque as aulas particular para que eu possa te ajudar e você seguir o próximo passo, tá legal? É isso daí, então até mais e até a próxima aula. Muito bom, minha gente, performance web é bem importante, tá? Para que você tenha um site leve e entregue ele de uma forma muito mais rápida para o seu cliente, tá legal? Então é isso, a gente vai ver essas aulas no decorrer desses vídeos que eu vou postar para vocês agora e eu espero que todos vocês consigam aprender e entender bem esse conceito, tá legal? Fico por aqui então, até mais e até o próximo vídeo.